Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema. Nós vamos dar início agora à nossa aula do 10º livro, Livros Históricos. Antes eu quero lhe lembrar, para que não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sim, seja um inscrito do canal da Escola Teológica Shema. Curta também as nossas aulas, se tem te abençoado, te edificado, não deixe de dar o seu like. Peço também que faça algum comentário, se essas aulas têm abençoado a sua vida, te edificado, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras vidas e outras pessoas. Portanto, sem mais delongas, vamos à nossa aula da Escola Teológica Shema, Livros Históricos. Amém, irmãos? Vamos reiniciar, né? Vamos ter que reiniciar. Então, estamos hoje dando início à nossa terceira aula do 10º livro, Livros Históricos. Continuando de onde havíamos parado na semana passada, tratamos lá sobre a biografia de Saul. Faltava, para encerrar o primeiro livro de Samuel, tratar sobre a biografia de Davi. E é o que nós passaremos a fazer a partir de agora. Como disse aí na página 22, nós temos aqui a referência, no primeiro livro de Samuel, a algumas etapas da vida de Davi, as quais são: ele é ungido como rei no capítulo 16, ele vence a peleja sobre Golias no capítulo 17, do 18 ao 30, do primeiro livro de Samuel, nós temos as perseguições e as peregrinações de Davi, e o capítulo 31, a notícia que chega a ele sobre a morte de Saul. Então a gente falou, né, semana passada, eu falei agora no início, teve aqui um picozinho que a gente teve que ajeitar, mas falei que Saul hesitou em matar o amalequita e acabou sendo assassinado pelo amalequita, ou pelo menos o amalequita foi aquele que levou a notícia da morte, e encerramos a semana passada meditando sobre isso. Com o pecado é assim, ou o matamos ou ele nos matará. E agora estamos falando de Davi. Davi, o poeta guerreiro. Dificilmente alguém alia essas duas qualidades, características. Dificilmente alguém que é poeta também é guerreiro, ou alguém que é guerreiro também é poeta. Davi, então, é esse ponto fora da curva. Ele é poeta e guerreiro, ou foi poeta e guerreiro. E aí relembramos que lá no capítulo 16, quando Samuel foi ordenado por Deus a ir em busca de um substituto para Saul, ele vai à casa de Jessé e lá passam os filhos. Jessé, não é que Jessé está fazendo errado, ele vai fazer o certo, ele vai apresentar o primogênito, Eliabe. Apresenta pela ordem de nascimento Abinadab, Samar, passa os 7 filhos, e aí então Samuel questiona, acabaram-se os mancebos? E Jessé então lhe diz: olha, falta o menor, ele trabalha no campo cuidando das ovelhas. E aí Samuel então vai dizer aquela célebre frase: não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então vão mandar buscar Davi. Davi chega, e ao chegar a ordem de Deus não é outra senão: levanta-te, está diante do futuro rei de Israel, pode ungí-lo. Ao que Samuel prontamente o faz, unge a Davi. E aí nós vimos aqui a unção especial que Davi recebeu de Samuel no capítulo 16, o credenciou ou o capacitou para a grande peleja do capítulo 17. E aí o que eu quero que os irmãos reflitam junto comigo é justamente isso aqui, via de regra, irmãos, não esqueça disso, toda unção atrai problemas, mas também a capacitação para recebê-los. Ninguém é ungido para outra coisa senão para resolver problemas. A unção atrai problemas, mas volto a dizer, também a capacitação necessária para resolvê-los. Com Davi não foi diferente. Ele recebeu a unção no capítulo 16. No 17, lá está indo ele levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, e ouvindo aquele brado do gigante lá no vale.
Dá-me um homem para lutar, dá-me um homem para lutar. Esse clamor de Golias lá se ia 40 dias, fazendo isso 2 vezes ao dia. Então já se tinham ido 80 vezes que a nação estava sendo humilhada, ultrajada, tendo que ouvir aquele gigante, em outras palavras dizer: não tem homem em Israel, não tem homem aí. De manhã ele pede um homem, não desce ninguém. De tarde ele pede um homem, não desce ninguém. No segundo dia de manhã pede um homem, não desce ninguém. À tarde pede um homem, não desce ninguém. 40 dias, manhã e tarde. Lá se vai 80 vezes que ele diz: não tem homem em Israel, não tem homem em Israel. Só que Davi passou lá, o menino passou lá e ouviu. O recém-ungido, aquele cujo qual o Espírito do Senhor havia se apoderado dele quando ele recebeu a unção. E agora ele está ouvindo alguém humilhar Israel, o exército de Israel, o Deus de Israel. E a unção que está na vida dele é justamente para tirar a afronta de Israel, tirar a afronta que estavam sendo colocadas sobre o Deus de Israel. Não, calma aí, que história é essa? Tem sim homem em Israel, tem Deus em Israel. Eu descerei e lutarei com ele. E aí os irmãos conhecem a história, uma das mais famosas de toda a Bíblia. Nós ouvimos sobre ela desde a nossa meninice, desde que participávamos dos Cordeirinhos de Cristo. Davi então desce, se apresenta, peleja com o gigante vem com a sua lança, vem com a sua espada, vem com o seu escudo, e Davi diz: eu estou indo em nome do Senhor, a arma mais poderosa, em nome do Senhor. Davi faz uso da ferramenta que ele tem, que é a funda, as pedras, tal qual ele matou o urso, tal qual ele matou o leão, agora ele vai executar o gigante. Então, a respeito da vida de Davi, nos aprofundaremos no estudo sobre a sua elevação, queda e reinado, a partir da análise do segundo livro de Samuel, porque o primeiro conta esse fato extraordinário, e aí Davi, depois que vence o gigante, ele é conduzido ao palácio para estar ali a serviço de Saul. Começa um canto das mulheres, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, o ciúme de Saul se acende, Davi começa a ser perseguido, foge pelos desertos, para evitar um conflito com o ungido do Senhor, Saul, e ali ele vai ficar fugindo e peregrinando, por 2 vezes ele tem a oportunidade de matar Saul, não faz, até que a notícia da morte de Saul chega, que foi onde nós encerramos semana passada. E a partir daqui então teremos, no segundo livro de Samuel, a elevação de Davi, o seu reinado e o seu declínio, a sua queda. Vamos começar a ver, a partir de agora, é o capítulo 5, que trata do segundo livro de Samuel. Estamos aí então no nosso material, na página 23. 23. No original hebraico, 1º e 2º Samuel formavam um único livro denominado Livro de Samuel. Não se sabe com exatidão quem realmente escreveu o livro. Sem dúvida, Samuel registrou boa parte da história de Israel desse período. No entanto, outros materiais haviam sido colecionados e puderam ser usados como fonte pelo autor real. 3 dessas fontes são mencionadas em 1 Crônicas 29 e 29, a saber, as crônicas de Samuel, o vidente, as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade, o vidente. Tanto Gade como Abiatar tinham acesso aos eventos da corte do reino de Davi, de forma que ambos são candidatos à autoria desses 2 livros. Contexto histórico. O segundo livro de Samuel gira em torno da ascensão de Davi ao trono de Israel e dos 40 anos de seu reinado. O livro está enfocado na sua pessoa. Então, o segundo livro de Samuel tem como foco principal, personagem principal, Davi.
Segundo Samuel começa com a morte de Saul e Jonatas na batalha no Monte Gilboa. Davi é então ungido rei sobre Judá por sua tribo própria. Há um jogo de poder pela casa de Saul entre Isbosete, filho de Saul, e Abner, comandante-chefe dos exércitos de Saul. Embora a rebelião tenha sido sufocada, esse relato sumário descreve os 7 anos e meio anteriores à unificação do reino por Davi. Ou seja, Davi reinou 7 anos e meio, basicamente só sobre Judá, e depois então sobre todo Israel, mais 33 anos, dando aí um total de 40 anos. Davi unifica tanto a vida religiosa quanto política da nação, ao trazer a arca da aliança da casa de Abinadab, onde havia estado desde que fora tomada pelos filisteus. Então temos aí como esfera de ação, desde a morte de Saul até a compra do local do templo, abrangendo um período de 37 anos. Então, segundo o livro de Samuel, tem um período de 37 anos. Qual é o tema principal do segundo livro de Samuel? O livro todo se concentra na figura de Davi. Não há outra figura de suficiente importância que atrai a atenção. É o quadro do ungido de Deus, para quem nossos olhos se dirigem. É o quadro do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. E começamos o nosso estudo com esta pergunta: o que há em Davi que mereça um título tão honorífico? Que é um título, irmãos, de uma honra, enorme. Homem segundo o coração de Deus. O homem que o coração de Deus, vamos dizer assim, segundo o coração de Deus, está em concordância, está de acordo, está alinhado com o coração de Deus. Imagine que você tivesse esse título. Um homem, uma mulher, agora de forma genérica, um ser humano que a vida está alinhada com o coração de Deus. É um título extraordinário. E a gente se pergunta, o que fez Davi merecer esse título? O que fez com que Deus desse esse título a Davi? Isso é importante. Quem disse isso não foi Samuel, não foi Gade, não foi Natã, não foi o exército. Foi Deus que disse. Deus que disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. O que então faz com que Davi mereça esse título? Não observamos de longe, de modo a vê-lo como rei em posição elevada, rodeado por toda a insígnia da realeza, mas sim observamos-lo de perto, na sua familiaridade de homem. Vemo-lo não somente no trono, mas também no lar. Vemo-lo nas suas tristezas mais profundas e na hora de seus maiores triunfos. Ouvimos as suas orações e os seus elogios, sua justa indignação, suas palavras de bondade, ternura e generosidade. Somos testemunhas do seu pecado, arrependimento, momentos de impaciência e dignidade real. O quadro todo, apesar de partes sombreadas, apresenta-nos um homem em cuja vida Deus ocupava o primeiro plano. Para Davi, acima de todas as demais coisas, Deus é uma gloriosa realidade. Em suma, Davi é um homem profundamente consciente de sua própria debilidade, erro e pecado, mas que conhece a Deus e confia nele de todo o seu coração. Eu disse semana passada, Davi cometeu alguns pecados que nós, como seres humanos, que temos inclinação de julgar o grau, o nível, o tamanho do pecado, dizemos: olha, o pecado de Davi foi um pecadão, assassinato, homicídio, adultério. O pecado de Davi, de Saul, meio obediência, desobedeceu ali, não foi? Então, para nós, o pecado de Saul foi pequeno, o pecado de Davi foi grande. Só que aos olhos de Deus, o pecado de Davi, apesar de ter sido grande, ele se arrependeu e se humilhou.
pecado de Saul, apesar de ter sido pequeno, ele buscou esconder, dar desculpa, não reconheceu, não se arrependeu, não se humilhou. Tudo que Saul queria era manter a sua posição diante do povo e manter o trono. Davi estava disposto a perder o trono, mas não estava disposto a perder a presença de Deus. Você olha Davi escrevendo seus salmos, metade dos salmos foram escritos por Davi, aproximadamente. Dos 150 salmos, aproximadamente 75 foram escritos por Davi, não todos, então, mas a metade foi escrito por Davi. E você vê Davi manifestando amor a Deus, desejo ardente pela presença de Deus. Você vê Davi demonstrando dependência de Deus. Você vai dizer que Davi teve algumas mulheres, mas você não vai ver Davi declarando amor pelas mulheres, embora eu acredito que ele as amava. Mas quando se trata de Deus, Davi se derrama para declarar o seu amor a Deus. Quando uma das suas mulheres se coloca entre ele e Deus, quem é que saiu perdendo? Quando Mical foi lá criticar Davi, porque saiu adorando, pulando, saltando, e ela foi se colocar entre ele e Deus, quem foi que saiu perdendo? Foi ela, porque ninguém podia se colocar entre ele e Deus. Deus era a prioridade. Ah, mas por que pecou? Pecou, mas se arrependeu para não perder a presença. Deus ocupava primeiro lugar. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Como homem, que como qualquer um de nós, pecou, falhou, mas Deus tinha primazia na sua vida. Ele tinha disposição de correr risco, como correu diante de Saul, para não ver o nome de Deus desonrado. Alguém lá estava blasfemando do nome do Senhor. Sabe o que ele disse? Eu vou descer lá, para que ele saiba que tem Deus em Israel. Ele está dizendo, eu estou disposto a morrer, mas não estou disposto a ficar ouvindo alguém falar mal do meu Deus. Ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Eu posso ser aí destruído por esse gigante, embora eu sei que não serei destruído porque Deus está comigo, mas ainda que eu seja, eu não estou disposto a levar minha vida ouvindo alguém falando mal do meu Deus, blasfemando do meu Deus. Quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus, eu tenho. Então Davi era alguém que amava a Deus profundamente, por isso alguém segundo o coração de Deus. Olha aí um resumo da vida dele. Do capítulo 1 ao 10 nós temos a sua elevação, do 11 ao 20 a sua queda, do 21 ao 24 os últimos anos de sua vida. Então vamos lá por parte. Página 26, a elevação, do 1 ao 10. Capítulo 1, a morte de Saul. Capítulos 2 a 5, Davi chega a ser rei sobre todo Israel. No capítulo 6, o episódio que a arca é trazida. No capítulo 7, o pacto de Davi. E nos capítulos 8 a 10, as suas vitórias, conquistas, as pelejas e as vitórias. Então, vamos fazer a consideração aqui, primeiro slides, nessa primeira parte, a elevação de Davi. Olha que coisa extraordinária eu quero considerar com você. Pega aí a sua Bíblia, agora é Bíblia. Segundo livro de Samuel. Capítulo 5. Versículos 1 ao 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Bom, deixa eu ler aqui, acompanha aí. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, lembrando que aqui ele já reinava sobre Judá. Agora estão vindo todas as tribos para coroá-lo rei sobre toda a nação. Então, todas as tribos vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos.
E também, preste atenção nisso, que todas as tribos, os anciãos, os líderes, vão dizer a Davi, também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. Saías e entravas significa liderava as tropas, estava na frente de batalha, saía com a tropa, voltava com a tropa, era aquele que liderava o exército na batalha, na peleja, se arriscava, se colocava na linha de frente. E aí estava todo mundo, olha aqui para mim, de olho, observando. Quem era o rei? Quem era o rei? Olha o que o texto diz: sendo Saul ainda rei, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido por Samuel na casa do seu pai, ele foi ungido pelos da tribo de Judá, e agora ele é ungido por toda a nação. Então, em Hebrom, 4, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O que eu chamo a sua atenção? Eles vieram e ungiram Davi, fizeram de Davi rei sobre todo Israel, e eles justificaram o porquê estavam ungindo Davi rei sobre todo Israel. E eles deram 2 razões, 2 justificativas. Preste bem atenção aqui, Vemos a partir dos relatos descritos que antes de Davi ser levado à posição de rei, ele já se portava como líder. O que eles disseram? Quem era o rei? Era o Saul. Mas quem é que liderava o povo? E o povo, como eu fiz aqui o sinal, mas peraí, o rei é Saul. Mas quando o gigante lá perguntou, quem foi que desceu? Aí o povo ficou de olho. Aí vem aquela musiquinha: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. O povo já está de olho. Aí depois diz que Davi começava a sair nas batalhas. Aí já vai estar lá em 1 Samuel. E ele saía e voltava, e ora a vitória. As tropas queriam ser lideradas por Davi, porque sabia que Deus era com ele, e com ele era certeza de vitória. Já com Saul ficava meio receoso. O Saul tentou colocar uma emboscada para Davi e falou: você quer ser meu genro? Quero. Então faz o seguinte, mata 100 filisteus e traz o prepúcio dele. Aí o que Davi fez? Trouxe 200. Saul falou: vai lá e mata 100. Davi foi e matou 200. Rapaz, o camarada faz mais do que a gente manda. Ele é bom mesmo. E o povo está de olho. O povo está de olho. O rei de fato era Saul. Mas Davi, apesar de ter apenas a promessa de ser rei, já batalhava pelo povo, que um dia ele seria o pastor, o rei, o líder. Volte lá, o versículo 2, olha, as 2 justificativas. Também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. E também, a segunda justificativa, o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu apacentarás, será o pastor, será o líder, e tu serás chefe sobre Israel. O que ele está dizendo? Deus fez uma promessa a você. Você tem uma promessa de ser rei sobre nós. Mas percebe que primeiro eles não evocaram a promessa. Primeiro eles evocaram a postura, a conduta, e depois a promessa. Por que eu estou chamando a sua atenção? Estou chamando a sua atenção, você aluno que está aqui, estou chamando a sua atenção, você aluno que nos acompanha,
Primeiro eles fizeram questão de ressaltar a postura, depois eles fizeram questão de ressaltar a promessa. Porque tem gente que tem promessa, mas não tem, completa aí. Até você que está em casa falou, eu escutei aqui, ó. Significa que você entendeu. Você já viu aquele que diz assim: eu tenho promessa, e aí deita na rede e diz: eu tenho promessa, mas não tem postura. E aí fica reclamando: Deus prometeu e não faz nada. Aí Deus fala: eu não faço nada, e você faz? E você faz? Cadê a postura? Deus falou: você vai ser rei. E aí é importante se comportar de acordo com a promessa de Deus, como se ela já tivesse se cumprido, porque isso demonstra, o que eu estou lhe dizendo em outras palavras, Davi não era rei, mas se comportava como rei, e aí ele se tornou rei. Você tem promessa de ser pontinho, 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 não sei. Agora minha pergunta é: você já se comporta como tal? Você tem que se comportar de acordo com a promessa que tem, e aí ela vai se cumprir. Eu não tenho que esperar primeiro se cumprir para depois me comportar. Quem assim age é porque não tem fé. Quem tem fé já age como se já tivesse cumprido, e ela se cumpre. Você vê que Deus, olha o que Deus faz conosco. Deus fala assim: se comportem na terra como cidadãos do céu. E aí depois, quando terminar a vida na terra, nós vamos para onde? Você vai esperar chegar no céu para se comportar como cidadão do céu? Você tem que se comportar na terra como cidadão do céu, e aí depois você vai usufruir a promessa de ser um verdadeiro, autêntico, legítimo cidadão do céu. Davi recebeu a promessa: você será rei. Ele começou a se comportar como rei, se tornou rei. Vamos agora para a queda de Davi. Isso é importante. Eu vou falar de novo, essa é aquela frase que você não pode esquecer. Vai ser a frase da aula de hoje. Davi não era rei, se comportava como rei, se tornou rei. Dá para repetir depois de mim, para você não esquecer mais. Eu falo, você repete. Davi não era rei, diz aí. Davi não era rei. Se comportava como rei. Se tornou rei. Você não vai mais esquecer isso. Vamos ver agora os passos da sua queda. Vai lá no capítulo 11. E aconteceu o que? Capítulo, agora é os passos da queda, passos da ascensão, da subida. Não era rei, se comportava como rei, se tornou rei. Ascensão. Não era, se comportava como, se tornou. Agora o contrário, passos da queda. Capítulo 11. E aconteceu o que? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Os reis fazem o quê? Saem para a guerra. Então o comportamento do rei deve ser sair para a guerra. Olha o que diz a continuidade. Enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi... mas não é os tempos do rei sair e ir para a guerra? Aí ele mandou Joabe, que era o capitão, ele mandou os servos, ele falou: quer saber de uma coisa? Vai todo mundo, diz aí, mandou todo Israel, e ele, que era o rei, e é o tempo em que os reis saem para a guerra, e ele fez o quê? Ficou em Jerusalém. Está percebendo aí quais são os passos para a queda? Ele já não está mais se comportando como deveria. Já vou logo revelar aqui, ó. A gente vai ler até o versículo 5, mas eu já te adianto. Vemos a partir dos relatos descritos que agora, sendo rei, Davi não se comportava mais como tal. A ascensão
Não era, se comportava como, se tornou. A queda era, deixou de se comportar como, começou a cair. Então começa a aplicar isso na sua vida. Deus te fez promessa, você se comporta como, você alcança. E aí depois que alcança, quantos você, eu, nós conhecemos? Não era pastor, vamos falar pastor, não era pastor, mas se comportava como pastor, era o primeiro a chegar na igreja, era homem de oração, lia a Bíblia, estava no monte, dava oportunidade, se comportava como tal, você já até apelidava ele, aí o pastorzinho, chegou o pastorzinho, olha lá o pastorzinho, daqui a pouco ele virou pastor, aí parou de se comportar como pastor, daí a pouco começou a se embaraçar aqui, se embaraçava ali, já era pastor, mas não tinha tempo para orar, era pastor, já não tinha tempo para ler Bíblia, era pastor, já chegava atrasado no culto, não ia no culto, faltava culto, marcava compromisso e não ia, porque tinha outro, tinha que estar em não sei aonde, uma reunião com político, uma reunião com empresário, uma reunião não sei mais o que, e o serviço da igreja ficando em segundo plano. Agora ele é pastor, mas já não se comporta como pastor. Aí daqui a pouco vem o escândalo, meu Deus, fulano cai. Olha os passos da queda, olha os passos da ascensão. Ele não era, se comportava como, se tornou. Depois que passou a ser, deixou de se comportar como. É a mesma história do Sansão da semana passada. Não é que ele dormiu domingo crente e acordou segunda ímpio, não é de um dia para o outro. Não é que no domingo ele estava cheio do Espírito Santo, pulando, sapateando, profetizando, e na segunda ele já era filho de Belial. Não é de um dia para o outro. São os passos. Aqui, ó. O que tem? Ele só não foi nesse dia. Mas era a época do rei ir. Ele só resolveu não ir, né? Mas era a época que os reis iam. Por que ele mandou o Joabe? Por que ele mandou os servos? Por que ele mandou todo Israel? O mais pé de chinelo de Israel foi para a guerra. E o rei estava onde? Isso aqui, ó, é a parte que está na queda aqui. Na página 26 e 27. Só que como eu vou explorar bastante pelo texto bíblico, eu vou me furtar de ler, mas leia depois também nosso material. Eu quero explorar bem aqui pela Bíblia. Olha o que aconteceu. Você vai identificar como isso acontece às vezes nos dias atuais, irmãos. Aquele cidadão que não era ninguém, né? Não era ninguém, aquela cidadã se oferecia para cantar, se oferecia para pregar. É uma consagração, só tem 10, não, eu vou lá. É um trabalho de criança, não, vou estar lá. Agora você chama ele para... Não, mas qual o tamanho da igreja? São quantos? É festa, é congresso? Qual é a oferta? Não, para mim não dá não. Antes ele se oferecia, era um trabalhinho, não, estou lá, é um culto ar livre, ele estava lá. A gente vai sair pela rua aí, embaixo de um sol quente, falando que Jesus é bom, ele estava lá. Hoje você liga para ele, a gente vai ter um congresso aqui grande, mas o que é grande? Grande, quantas pessoas? 600, não, menos de 1000 para mim não dá. E aí? Você vai perceber como é que essas coisas acontecem. Se ele ia lá pregar, você dava uma ajuda de custo para ele, para gasolina, meu Deus, não, que isso, pelo amor de Deus, longe de mim receber oferta. Aí hoje ele fala, olha, para eu ir, eu preciso do hotel, eu preciso de passagem de primeira classe, eu não posso ir por uma oferta por menos de 3, 4 mil reais. Não é? Olha aqui o Davi. Vou voltar ao versículo, acompanhe na sua Bíblia aí, ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano. Por que um ano? Para você entender aqui, um ano. Então vamos voltar no versículo, no capítulo 10. E aconteceu depois disso, olha o capítulo 10. Morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então morreu lá o rei dos Amonitas. E um filho lá dele começou a reinar. Versículo 2. Davi disse, usarei de beneficência. Aí Davi mandou uma comitiva lá para consolar o filho, que agora começa a reinar. Versículo 3, então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum, porventura honra Davi a teu pai, aos teus olhos?
porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi e os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então os conselheiros disseram que Davi tinha mandado aquela comitiva, na verdade, só para espiar a terra, para achar uma ocasião para lutar contra ela. Então este tomou a comitiva enviada por Davi, humilhou aqueles homens, raspou a barba deles e cortou as vestes dele pela altura das nádegas, diz o texto aqui, ó, versículo 4. Então tomou Hanum, o servo de Davi, rapou metade da barba, ele cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu, humilhou aqueles homens. E aí eles voltaram para o território de Israel e disseram: olha, Davi, a gente foi lá para te representar, consolar, e olha o que eles fizeram, nos humilharam. Aí Davi falou: então agora eu estou declarando guerra. Davi então vai declarar guerra. Versículo 7, o que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Então Davi mandou Joabe e o exército. E aí, versículo 8, saíram os filhos de Amon, ordenaram a batalha, a entrada da porta, e vai aí, versículo 9, vendo pois Joabe que estava preparado contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, formou em linhas contra os sírios, e a batalha foi indo. Aí ele pegou metade do exército e colocou à disposição de Abisai, versículo 10 vai dizer isso, e eles começaram a peleja. O versículo 1 do capítulo 11 diz: e aconteceu que tendo decorrido um ano, essa guerra já está um ano, e o Davi está em casa. Imagina, irmão, uma guerra está lá um ano, o Joabe está lá, o Abisai está lá, os valentes estão lá. Mais uma vez eu digo, não foi da noite para o dia. Quanto tempo que está ocorrendo a guerra? E Deus está olhando: Davi, você vai ficar até quando dentro dessa sua casa, Davi? Desliga essa televisão, Davi. Sai do zap zap, Davi. Desliga essa rede social, Davi. Olha a guerra, você não está vendo a guerra, Davi. Deus não falou isso um dia, Deus não falou isso uma semana, Deus não falou isso um mês, um ano. Ô, Davi, para de postar foto, Davi, na praia. Para, Davi, de postar foto aí. Vai para a guerra, Davi. Estou contextualizando, não é assim, não é de uma hora para outra não, irmão, um ano, e o Davi não acorda, a guerra lá, ó. Aí, vamos para o versículo 2 agora do capítulo 11, para você entender, isso aqui não é de paraquedas não, versículo 2, aconteceu a hora da tarde, pergunta aos irmãos, a tarde começa a partir de que hora? A tarde, depois de meio-dia, né? Meio-dia, meio-dia 1 já está de tarde. Olha aí, aconteceu a hora da tarde que Davi, meu Deus do céu, a guerra, há um ano a guerra, e o Davi acordando depois de meio-dia. Pensa bem, irmão. Pessoal na guerra, você acha que quem está na guerra está acordando depois de meio-dia? Dorme com o olho direito e o esquerdo acordado, né? Agora eu vou dormir um pouquinho com o esquerdo e deixar o direito acordado. E o Davi dormindo até meio-dia. Pessoal na guerra não come direito, não dorme direito, não descansa direito. E o Davi, meio-dia, vou dar um passeio aqui no terraço. Aí o que ele vai ver? E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Agora essa mulher também, diga-se de passagem, onde que ela estava tomando banho, que do terraço lá o homem está vendo ela nua tomando banho? Eu não vou dar 100% da culpa para o Davi, nem vou dar para Batseba, mas vou dar uma porcentagem para ela também aqui. Não é 50-50 não. Davi está um ano lá, devia estar na guerra, está ali. Vamos lá, vou dar uns 20% para ela e 80% para o Davi. Você acha que ela não sabe que o terraço de Davi dá uma visão panorâmica lá para o lugar onde ela toma banho? Aí enviou Davi a perguntar por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu? E Urias, o Eteu, está onde? Na guerra. Quanto tempo? E essa mulher está um ano sem marido. Está um ano sem marido.
Está lá tomando banho para o Davi ver. Olha o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Chegou lá, ô Batseba, pois não, Davi está te chamando. E ela foi. E aí o versículo aqui resume: entrando ela a ele, ou seja, ela entrando na casa dele, foram lá finalmente, se deitou com ela, e ela saiu, se purificou da imundícia, tomou banho e tal, voltou para sua casa, como se nada tivesse acontecido. Aí depois, a notícia: concebeu, engravidou, fez saber a Davi e disse: pejado estou grávida. De quem é? Joabe está 1 ano na guerra. Então Joabe não, Urias, marido dela. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe... Aí você conhece a história, você deve ter ouvido 217 mil pregações sobre esse texto, você conhece a história. Aí mandou chamar Urias, Urias vem. Aí Urias vai lá conversar com o Davi, tá bom, a desculpa pede por Urias trazer notícia da guerra. Davi, não é para ele trazer notícia, é você que tem que estar lá, rapaz. Mas mandou Urias vir trazendo a notícia da guerra. E como é que tá? Davi não queria saber de nada, né? Tá bom, então ok, vai lá, descansa, deita com a sua esposa, depois você volta para o campo de batalha. Aí o dia amanhece, chega a notícia para Davi: cadê Urias? Deitou com a mulher dele? Não, dormiu lá onde dorme o soldado. Olha o Davi: que isso? Está 1 ano sem se deitar com a esposa, tem a oportunidade de vir, não se deita. Olha a resposta do Urias, versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? 1 ano lá na guerra, por que você não desceu à tua casa? Olha a resposta do Urias, versículo 11. Disse Urias a Davi: a arca, Israel, Judá ficam em tendas. Joabe, o capitão lá, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão lá acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Olha o que ele vai jurar: pela tua vida e pela vida da tua alma. Olha a lealdade dele com Davi: não farei tal coisa. Rapaz, o Urias era crente, hein? Olha a consciência dele: a arca está em cabana, Israel está na batalha, o meu capitão está lá na frente da peleja, os soldados estão com a vida em risco, e eu vou para minha casa me deitar com a minha mulher? E o Davi: e eu deitei com ela. E eu bem deitei com ela. E olha a consciência do homem: e eu vou lá deitar com a minha mulher? Longe de mim tal coisa, cometer tal pecado. Pela tua vida, pela tua alma, eu não vou fazer isso. Aí o Davi falou: então vou para o plano B, vou dar cachaça para esse camarada, para ver se ele bêbado ele vai para casa. E aí foi lá e tal, versículo 12, não sei o que, beberam, e o homem não foi. Até bêbado o homem era crente. Será que é possível alguém, né? Mas até bêbado o homem não foi. Aí o Davi: quer saber de uma coisa? Pegou lá, me dá um papel, caneta, escreveu lá: Joabe, em chegando a tu essa carta, pega Urias, coloca na frente da peleja, depois dá o passinho para trás, larga ele lá sozinho, deixa ele morrer lá. Aí fechou a carta, entregou na mão do Urias: leva essa carta. Sabia que Urias era fiel a ponto de não abrir a carta. E na carta estava escrito: pega o Urias, larga ele lá na frente da peleja, abandona ele lá e deixa ele morrer. O Urias pegou a carta e levou. E o Davi sabia: ele é fiel, ele não vai nem abrir a carta. E na carta está escrito que é para ele mesmo morrer. Você já pensou nisso? Aí lá vai o Urias, leva a carta, entrega para o Joabe. Aí o Joabe vai ler, o Urias ainda vira para trás: olha aí que eu não quero nem saber, que não é da minha conta. Aí o Urias: o Joabe: tá, entendi. Aí foi lá e fez o que tinha que fazer, deixou o Joabe
o Urias, perdão, lá na frente da peleja, abandonou ele sozinho, morreu. Aí depois mandou a carta para o Davi, olha, o Urias morreu. Aí o Davi então vai pegar, você conhece a história atrás. Bom, ao invés de estar à frente da batalha, liderando os seus soldados na guerra, estava em casa dormindo até tarde. A unção que recebemos, lembra lá quando eu falei, é para a... Quando a usamos para fins errados, fazemos besteira e, claro, colhemos consequências desastrosas. Porque ele agora é ungido, eu sou o rei. Manda trazer essa mulher aí, ó. Sou o rei, fui ungido. Olha o que ele está usando a unção para quê? Para mandar trazer a mulher do outro para a casa dele. A unção é para ele estar na batalha matando gigante, mas ele está pegando a unção para cometer pecado. Você acha que não tem gente que se vale da unção para cometer pecado? Chegou num grau, uma posição, um nível. Ele é pastor de um rebanho de 10 mil crentes, 20 mil crentes. Tem pastor assim pelo Brasil que é pastor de 10 mil, 20 mil. Aí ele é procurado por pessoas que querem comprar o rebanho. E ele faz o quê? Vende. Ele usa a unção para benefício próprio e colocando o povo de Deus. O que você está querendo dizer com isso? Vender o rebanho. Ele não faz negócio. Político chega lá, me apoia, obriga a tua igreja toda a votar em mim, e eu te dou um cargo para o teu filho, um outro cargo para a esposa do teu filho, outro cargo para o primo, do irmão, do cunhado, da filha. Aí ele loteia todo mundo e ele coloca a igreja, submete a igreja todinha a fechar. Mas quem é que vai depois sair ganhando? É ele. Ele vende. E esse ano é ano eleitoral. Vai começar já, estou à venda, quem dá mais, não interessa se o partido é de direita, esquerda, extrema esquerda, quem dá mais? Não importa se o partido está fechado com as trevas, está fechado com o inferno, quem dá mais? Tem pastor que está aí, quem dá mais? Estou vendendo o rebanho. Antes de eu falar dos últimos anos de Davi, e a gente ir para o intervalo, eu quero te mostrar como é que termina essa história. No capítulo 12, você sabe, né? O profeta Natã vai lá, vai repreender o Davi. Eu vou falar disso já. Mas eu quero te mostrar o final do capítulo 12. Depois eu vou voltar para o início do 12. Mas olha o final do 12. Versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá. Rabá era a capital de Amon, lá onde começou toda aquela guerra. 1 ano da guerra, eles estão lá. O Urias morreu, mas a guerra continuou. E aí, estão lá na guerra. E aí o Joabe conseguiu tomar a cidade. Então mandou Joabe mensageiros a Davi. O Davi está onde? Está bem em casa, dormindo até tarde no palácio, né? E a guerra está lá. E aí o Joabe conseguiu romper o fronte, entrou na cidade e mandou mensagem: olha, pelejei contra Rabá, tomei a cidade das águas. 28, ajunta pois agora o resto do povo, cerca a cidade e toma, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Joabe está dizendo assim, ó, está faltando matar aqui uma meia dúzia de manco, cego, aleijado. Agora vem você e termina, porque aí no final das contas, quem é o nome que vai sair na página do jornal? De Davi. Aí falou, ó, 29. Então ajuntou Davi todo o povo, marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, o rei lá de Rabá, cujo peso era de 1 talento de ouro, 35 quilos, e havia nela pedras preciosas. Foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito despojo. Olha que bonito, chegou no final, matou os últimos ali, pegou o rei, tirou a coroa e venci mais uma batalha, destruí mais uma cidade, venci mais um rei, coroa na minha cabeça. Aí agora quem é que sai na foto? Davi. Você conhece assim também? Quem trabalha
É o povão nos bastidores, mas quem é que sai bonito depois na foto? Quem é que toma o título de que conquistou, que venceu, que triunfou, que não sei o quê? É o que estava dormindo até tarde lá, né? É o que estava adulterando e assassinando, mas no final é ele que o nome dele, não é? É, mas tem alguém lá no céu que está vendo tudo isso. E aí então começou o declínio. Os últimos anos de Davi. Segundo Samuel do 12 em diante, a partir daqui, Davi está perdido, não sabe mais como agir, com os filhos, com o povo, com os soldados. Daqui para frente agora é só lambança na vida de Davi. Vamos lembrar? Quando não era rei, agia como rei, se tornou, depois que era rei, deixou de agir como rei, agora está perdendo o controle de tudo. Já não sabe mais como agir em casa, já não tem mais disciplina sobre os filhos. Olha o que ele está atraindo sobre a casa dele. Agora tem incesto dentro de casa, irmão se deitando com irmã. Agora tem homicídio dentro de casa, irmão matando irmão. Agora tem rebelião dentro de casa, filho botando ele para correr, querendo matá-lo e tomar o trono no seu lugar. Ou você acha que você planta um tomate, ou planta lá uma laranja, ou planta lá um limão e vai colher um limão? Você vai plantar uma laranja e vai colher uma laranja. O plantio, às vezes é mas a colheita, irmão, é multiplicado. Plantou agora vai colher quanto? Fim da vida de Davi agora, quando Davi é repreendido por Natã. Vamos ver lá no capítulo 12, o texto deixa claro que já havia passado quase um ano e Davi ainda não buscara ao Senhor para confessar o seu pecado. Sabe quando Natã foi repreender o Davi? O filho do Davi com Betseba já tinha nascido e estava doente, quase à morte. Aquele episódio que Davi está jejuando, orando e não come para ver se o menino vive, não tem? Era o filho desse pecado aqui. Então, se ela ficou grávida, teve o menino está lá, morre, o Davi, já passou quase um ano. Primeiro, quase um ano na guerra, e Deus está esperando o Davi para a guerra, não foi, cometeu o pecado. Quase um ano do pecado. Deus está esperando o Davi vir confessar, Davi não vem. Aí Deus manda o profeta. Deus também não manda o profeta de uma hora para outra. Às vezes a gente fica se perguntando, o camarada pecou e Deus não humilhou ele. Camarada pecou e Deus não envergonhou ele. Camarada pecou e Deus não trouxe à tona o pecado dele. Deus está esperando o camarada ir até ele. Deus está dando tempo para o irmão, para a irmã ir até ele. Como não foi até ele, então vem um profeta até a pessoa. Aí você ouve até os dias de hoje alguém dizendo, não, Deus não envergonha ninguém. É bonito, né? A pessoa envergonha Deus, agora na hora de Deus falar com ele, não pode. Ele pode envergonhar o nome de Deus para cima e para baixo. Agora Deus não pode chamar a atenção dele. Deus não envergonha ninguém. Agora, todo mundo envergonha Deus. Não é de uma hora para outra, irmão. Quando chega o ponto de Deus trazer à tona publicamente, é porque Deus está esperando, ó. Deus está esperando o Davi. E o Davi não vai. Deus está esperando o Davi não vai. Aí Deus vai tocar na criança e vai mandar o Natã. O Natã foi lá e repreendeu o Davi. Aí você conhece aquela história, né? Como é que é a história mesmo? Davi, o negócio é o seguinte, Davi, posso te contar uma história, Davi? Pô, eu gosto de história, conta. Então vou contar a história. Tinha dois homens, dois vizinhos. Um era rico, tinha muita ovelha, muito gado, fazenda. E o outro, coitadinho, tinha só uma ovelhinha. Vivia abraçado com ela, dormia com ela na cama, e olha, era uma coisa, só tinha ela. Está aqui, ó, versículo 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, só uma pequena cordeira que compraram e criaram. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia quase no mesmo prato. Do seu copo bebia, dormia em seu regaço. Tinha aquela ovelhinha, aquela cordeirinha como uma filha. Davi, que bonitinho.
É mesmo? Que historinha linda. Que mais, Natan? Vem um viajante ao homem rico. E aí? E aí que ele deixou de tomar suas ovelhas, suas vacas para o viajante, tomou a cordeira do homem pobre, preparou para o homem que viera de viagem. Olha o que diz o versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu. Imagina o Davi batendo na mesa. Pá! Como é que é a história? O homem tinha muitas cordeiras, ovelhas, e veio o viajante, ele não tomou das suas, tomou do outro que só tinha uma. Aí o Davi bateu na mesa e falou: esse homem merece morrer. Davi, você tem um senso de justiça, hein? Ó, apurado, hein? Meu Deus, que homem justo. Não, eu sou justo mesmo, não gosto de ver injustiça não. Falou injustiça comigo, eu fico nervoso, fico irado. Davi, Você sabia que esse homem é você? Ah, sou eu? Ai, meu Deus. A maioria de nós somos assim. Rápido demais para julgar o pecado do outro. Lento demais para julgar o nosso próprio pecado. Ah, irmão, fulano ali ficou sabendo, cometeu isso. Você já arma o tribunal, já chama as testemunhas, já traz o promotor, já traz o juiz, já dá a sentença, já pega os brutamontes, já pega ele, já bota no fundo, você já resolve ali mesmo. O seu não, você apela para a primeira instância, para a segunda instância, para a terceira instância, para a quarta instância, e recorre. Não é bem assim, eu posso explicar. O do outro não, é rápido. O seu era o Davi. Todos nós temos um pouco de Davi. O nosso senso de justiça vem à tona quando é para julgar o pecado alheio, mas fica escondido lá numa caixa bem trancada no fundo da alma quando é para julgar o nosso próprio pecado. Olha o que ele vai dizer aqui, versículo 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã. Natã disse assim: pode dizer, Davi, você é o juiz, dá a sentença aí. Aí o Davi vai dar a sentença, pela cordeira, vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quê? Davi que está dando a sentença, hein? Davi está dizendo assim: o homem matou uma cordeirinha, vai ter que dar 4. O Davi se deitou com uma da esposa, não foi? Pois o filho dele pegou todas as concubinas dele e deitou com todas elas no telhado para Israel tudinho ver. Aí você fala: meu Deus, que absurdo. Quem deu a sentença foi Davi. Foi ele que disse. Natã falou: vai, pode dar o juízo, vai, fala. Mal sabe que você que é o réu mesmo, pode dá o juízo, dá a sentença aí. Olha o que ele diz: tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Você podia pedir mais, eu te daria. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, versículo 10: não se apartará a espada jamais. Da onde? Aí um filho matou o outro filho. O outro filho quis matar ele, não matou, ficou pendurado. Joabe matou. Aí você não matou Urias? Agora a espada vai comer solto dentro da tua casa também. Você pensa bem, irmão. A gente planta um, a gente não colhe um. Você plantou um adultério, pois seu filho vai deitar com todas as suas concubinas. Você vai colher um monte de adultério, e vai ser diante de todo Israel. Você fez escondidinho, né? Para ninguém ver. Eu vi, Davi. Deus falando, eu vi. Só que o seu próprio filho vai deitar com as suas esposas no telhado para todo mundo ver. Você mandou matar pela espada do outro, né? Ninguém viu, eu vi. Pois a espada vai ficar dentro da tua casa. O filho
do adultério, morreu. Isso é para a gente pensar, irmão. Às vezes a gente, um pecado ninguém viu, ninguém sabe. Mas na hora da colheita, ainda o versículo 11, aí sim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Então, vão cometer adultério e você, todo mundo vai saber. Porque tu fizeste oculto, versículo 12, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei. Imagina se o Natã estivesse falando isso com Saul, o que você acha que ia dar aqui? Aqui está o homem segundo o coração de Deus, ó. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Sabe o que é isso? Deus acabou de perdoar o teu pecado. Tu não morrerás. Deus está dizendo: eu só queria que você reconhecesse que você pecou, para eu poder te perdoar. Você não reconheceu, eu tive que mandar o profeta trazer todo esse juízo. Você não vai morrer, Davi. Agora tem uma coisa: o juízo que você proclamou, não vou remover não, você vai colher. Para a gente encerrar aqui para o intervalo, Davi mostrou-se implacável para julgar o pecado alheio, mas entendeu o valor da misericórdia quando percebeu que o pecador em questão era... Quando é o outro juízo, quando sou eu, misericórdia. É dessa forma, irmãos. Só sabe o valor da misericórdia quem um dia já precisou dela. Alguém aqui já precisou da misericórdia de Deus um dia? Eu perdi as contas quantas vezes precisei hoje. Porque se ela não se renovasse todos os dias, seríamos consumidos. Seríamos consumidos. A misericórdia a gente só entende quando precisa dela. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Vamos aí ao intervalo, então retornaremos em 10 minutos e aí passaremos a falar do primeiro livro dos reis de Israel. Amém? Pois bem, vamos retomar então a nossa aula, a partir de agora falando no capítulo 5, página 29, temos aí o primeiro e o segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis. Autor: como o primeiro e segundo reis eram originalmente um livro, esta obra deve ter sido compilado algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios, em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor, e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. No entanto, a tese mais provável é a de que o profeta Jeremias seja o autor de 1º e 2º Reis. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito Reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. Está lá em 2 Reis 24 e 25. Apareceu em Jeremias 39, 42 e também 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, que foi provavelmente acrescentado por um de seus discípulos. Vamos ver o contexto histórico do livro ou dos livros dos reis. Os acontecimentos descritos em 1 Reis, primeiro livro dos reis, abrange um período de 120 anos. 1 Reis recorda as turbulentas experiências do povo de Deus, desde a morte de Davi, em cerca de 971 a.C., até o reinado de Josafá, o quarto rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o nono rei do reino de Israel. A partir daqui a gente já vai falar em divisão do reino. Daqui a pouquinho eu vou explicar
como sucedeu e como é que funciona daqui para frente, né? Esse foi um período difícil na história do povo de Deus, período de grandes mudanças e sublevações, né? Rebeliões, havia luta interna, pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso em que um reino estável, dirigido por um líder forte, dividiu-se em dois, né? Veio de Davi, Salomão, estável, forte, rico, próspero, e de repente a divisão e aí o declínio. Ocasião e propósito, eu vou pular, deixar vocês lerem depois, vou falar do tema. No primeiro livro de Reis, há registros sobre um grande número de pessoas conhecidas, tanto boas como más. Os reis Davi, Salomão e a rainha de Sabá são famosos exemplos de seres humanos retos que buscavam a sabedoria de Deus. Por outro lado, Acabe e Jezabel são dois notórios tipos de ímpios que descartaram a lei de Deus e rebelaram-se contra ele. Para confrontar um homem tão perverso quanto Acabe, Deus enviou alguém mais do que qualificado para a tarefa, o profeta Elias. Frequentemente descrito como o maior e mais dramático profeta, Elias demonstrou no Monte Carmelo, de uma forma inesquecível, o poder de Deus contra 450 profetas de Baal. Em suma, 1 Reis é a narrativa sobre um povo guiado para dois caminhos diferentes. É a história de reis bons e de reis maus, de profetas verdadeiros e de profetas falsos, de desobediência e de obediência a Deus. Mais importante, é a história da odisseia espiritual de Israel e da fidelidade de Deus a seu povo. Então nós temos aí o esboço do livro, conteúdo, capítulos 1 e 2, o estabelecimento do reino de Salomão, do 3 ao 11, o reinado de Salomão, e a partir do 12 nós temos a divisão e inicia o declínio. Então nós vamos observar aí os pontos, começando, primeiro deles, o estabelecimento do reino. Temos a conspiração de Adonias, né, o irmão de Salomão, que queria usurpar o trono. Salomão é nomeado por Davi. No capítulo 2 temos a morte de Davi, e no capítulo 2 ainda, dos versículos 12 até o final, temos efetivamente a subida de Salomão. Então vamos aqui ao primeiro comentário. Os conselhos de Davi a Salomão. Abre aí, 2 Reis, aliás, 1 Reis, estamos no primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 2. Salomão vai assumir o trono, Davi vai lhe dar alguns conselhos. Capítulo 2, versículos 1 a 4. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Atenção ao versículo 4, né? Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse Deus, te faltará sucessor ao trono de Israel. Conselhos que Davi dá a Salomão. Pensa bem sobre isso daqui, que eu trago para a gente meditar. Como é delicado você orientar alguém a não cometer os erros que você cometeu. Davi está dizendo a Salomão: olha, cuidado, para que você ande no caminho do Senhor, guarde os seus estatutos, seus mandamentos, seu juízo, seu testemunho, toda a lei. Para quem está falando isso, infringiu a lei. Não adulterarás, não matarás,
Não darás falso testemunho. Deu falso testemunho, mentiu lá, para que o outro fosse morto. E agora está orientando: olha, meu filho, você quer ser bem sucedido? Anda em conformidade com a lei de Deus. Aí o filho está, tá. Delicado, não é? Constrangedor, diria eu, você aconselhar alguém a que não pratique aquilo que você praticou. É constrangedor. Salomão sabia que era fruto de uma relação proibida entre seu pai e sua mãe. Salomão era filho de quem? Exatamente. Não foi o filho daquele adultério lá, daquele exato momento. Aquele morreu. Aí Davi toma Batseba e traz por sua esposa, e aí depois de um tempo ela concebe de novo, e aí dessa nova gravidez ela vai ter Salomão. Vocês acham que Salomão não sabia de toda essa história? Você acha que sabia ou não sabia? Até eu sei, irmão. Até você sabe. Aí, ó, chegou a notícia aqui, ó. Tá aqui. Como é que o Salomão não sabia? Sabia. E olha o que aconteceu. Acabou por se transformar no homem que mais colecionou relações proibidas em toda a Bíblia. Quem teve mais mulheres que ele? Fruto desse relacionamento. Olha o que ele vai ser lá na frente. Isso aqui que eu estou falando a vocês, que eu sei, que a Bíblia diz e que a gente deve sempre lembrar: a colheita é sempre maior do que o plantio. Salomão se transformou no maior colecionador de relações proibidas, e esses relacionamentos foram a causa da sua derrocada. Foram as suas esposas que o levaram à idolatria, que o levaram ao pecado, que acabou originando lá na frente a ruptura da nação, a divisão. Há um pecado lá atrás, outra, vai indo, e a sua consequência vai aumentando. Perceba a trajetória. Aqui já é um outro ponto na vida de Salomão. Deixa eu ler aqui primeiro. Vamos voltar aqui no nosso material. O estabelecimento do reino de Salomão. Na página 31, o reinado de Salomão. Capítulos 3 e 4 vão trazer a sabedoria de Salomão. Os capítulos 5 a 7, a construção do templo. Capítulo 8, a dedicação do templo. Os capítulos 9 e 10, a glória e a fama de Salomão. Capítulo 11, a queda de Salomão. Então, vamos ver essa parte aqui. Vamos ver a trajetória decadente de Salomão. Sempre, irmão, tem uma trajetória. Decadência não é ninguém pular do 20º andar, não. Vai caindo. E vai descendo ou de escada ou de elevador. Não é chegar lá no último e pular e pá. E vai descendo. É declínio, é decadência. Trajetória decadente de Salomão a partir da sua vida de sacrifício ao Senhor. Olhe isso aqui. Abra sua Bíblia. 1 Reis 3, versículo 4. Primeiro sacrifício que Salomão vai oferecer a Deus. Eu vou ler os versículos 3 e 4 do capítulo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, ainda não tinha templo, lembrando. Então foi lá nesse alto e ofereceu um sacrifício. Olha o sacrifício que Salomão ofereceu a Deus: 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Imagina sacrificar 1000 cordeiros, bois, não sei,
Mas 1000. Salomão fez essa oferta, esse sacrifício, o início do seu reinado. Começou 1000 ofertas de sacrifício. Capítulo 8, versículo 63. Vou começar no 62. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, e ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Isso aqui foi a oferta que ele fez para a consagração do templo. 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Tenta imaginar que sacrifício. Vamos agora ao capítulo 11, versículos 1 ao 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha aí, olha o que ele arrumou. Além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas e elas não entrarão a vós. De outra maneira, avisou Deus, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Você lembra como a gente começou aqui no 3? Amava Salomão ao Senhor. Agora aqui ele está amando amonitas, moabitas, sidônias, por aí vai, etéias, edomitas. E tinha, versículo 3, 700 mulheres. Como achou pouco, resolveu trazer também 300 concubinas. 300 não oficial, 700 era de papel passado, 300 eram não oficiais. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu o que? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Olha que interessante. Davi alguma vez cometeu idolatria? Idolatria Davi cometeu? Outros deuses? Não. Como eu disse, o amor dele era dirigido ao Senhor. Cometeu pecados? Cometeu pecados. Se arrependeu, recebeu o juízo, mas ele amava o Senhor e tinha medo de perder a presença. Olha Salomão aqui, começou amando o Senhor, agora amava esse tantão de mulheres aí, e aí o coração dele já não era mais inteiro, perfeito para com o Senhor. Versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi. Nesse ponto aqui, Davi foi íntegro, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Essas 2 vezes aqui, ó, que ele sacrificou ao Senhor, o Senhor apareceu. Agora ele está sacrificando a várias divindades pagãs, e aí vem o juízo do Senhor.
Versículo 10: acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Aí vem o juízo da divisão do reino. A divisão do reino é resultado da idolatria. A idolatria foi resultado dos muitos relacionamentos de Salomão. Os muitos relacionamentos de Salomão, quem sabe, não foi justamente em virtude dele mesmo ser oriundo de um relacionamento que não deveria existir. Consequências, para a gente pensar sobre isso. Olha quanta gente vai pagar consequências do pecado. Aí temos a divisão do reino. Aqui era todo Israel. Até aqui em cima, o Rio Jordão, o outro lado do Jordão. O outro lado do Jordão, lembrando, meia tribo de Manassés, as tribos de Gad e Ruben. O lado de cá do Jordão, aí ficou as demais: Isacar, Efraim, Zebulon, Naftali, Simeão, Judá, etc. Quando há a divisão do reino, o sul passa a ficar conhecido por Judá, cuja capital é Jerusalém, só que aqui são duas tribos, Judá e Benjamim, mas passa a ser conhecido pelo nome de Judá. E as 10 tribos do norte, aí Ruben, Simeão, Naftali, Manassés, Efraim, as de lá fica sendo conhecido por Israel, apesar de estar o nome de Efraim aqui, mas é da tribo, passa a ser conhecido como Israel. Capital, uma hora era Siquém, outra hora foi Betel, outra hora foi Samaria, a principal capital do norte. Vamos ver agora a divisão do reino. Olha aí primeiro no seu material, página 32, a divisão e declínio do reino. Aí vai ficar sempre assim, ó. Depois que o reino foi dividido, Roboão, o filho de Salomão, vai ficar com o sul, Judá. Jeroboão, o servo de Salomão, vai ficar com o norte, Israel. Aí depois nós temos a divisão aí do sul e do norte. Abias, filho de Roboão, no sul, Asa, filho de Abias. Aí lá no norte, Nadab. Depois vem outra dinastia no norte, Baás e Ala e Elá. Depois a terceira dinastia lá no norte, Israel, Zimri, Timbni, Onri e Acabe. E o reino do homem e o reino de Deus em conflito, Acabe versus Elias. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. O reino e a morte de Josafá, o sul, e o reinado de Acasias de Israel. Então nós temos a palavra-chave aí, é idolatria. Depois vocês leiam melhor em casa. E eu fiz esse quadrinho aí abaixo, reis de Israel e Judá. Quando o reino era unido, Saul reinou de 1050 a 1010, 40 anos, Davi de 1010 a 970, 40 anos, Salomão de 970 a 930, 40 anos. Aí você vira a página, aí o reino está dividido. Não vou ler todos eles, mas aí você tem à esquerda os reis de Judá, e o período de duração, a época do seu reinado, e à direita você tem os reis do norte, Israel, e o período de duração, os anos de seus reinados. E assim encerra o primeiro livro dos reis. Vamos falar da divisão do reino. Por causa dos pecados de Salomão, Deus dividiu Israel em duas partes. Duas tribos ficaram sob o comando de Roboão, filho de Salomão, e respondia pelo nome de Judá. 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão e respondia pelo nome de Israel. Como Deus fez uma promessa a Davi, que nunca faltaria um descendente dele que se assentasse sobre o trono, então Deus manteve a tribo do sul de Judá, e lá sempre se sucedeu um descendente de Davi.
Já no norte ficou trocava dinastias, tinha guerras, muitos conflitos, mas no sul sempre foi descendente de Davi, para se cumprir a promessa que Deus fez a Davi, e assim foi até os dias de Jesus, até os dias, na verdade, da queda de Jerusalém pelos babilônios, mas aí continua a genealogia até a vinda de Jesus. Então, olha o que aconteceu. Deus entregou o reino a Jeroboão, depois que dividiu, entregou de presente. Jeroboão era um servo de Salomão, que Salomão teve uma certa cisma com ele, e ele acabou se vendo obrigado a fugir para o Egito. Quando Salomão morreu, ele volta do Egito, e aí ele vai liderar o grupo que vai até Roboão, o filho de Salomão, para pedir para que os tributos diminuíssem, as cargas. Aí você conhece a história. Roboão se aconselhou com as pessoas mais entendidas, mais experientes, falaram: olha, melhor você reduzir a carga, porque você vai manter esse povo. E aí o Roboão foi conversar com os mais jovens que cresceram com ele. Aí disseram: olha, se fosse você, aumentava ainda mais, eu seria mais bruto. E aí o Roboão decidiu seguir o conselho dessa turma, aumentou a carga, e aí acabou aquela rebelião, e o povo acabou seguindo Jeroboão, e Jeroboão se transformou o rei lá do norte. Ele ganhou o reino de presente, Deus entregou a ele. Deus falou, quando mandou o juízo sobre Salomão: eu entregarei o reino ao teu servo. Então Deus deu de presente o reino a Jeroboão. E sabe como Jeroboão retribuiu o presente? Olha ali, fazendo 2 bezerros de ouro. Salomão, ele edificou o templo, que ficava em Jerusalém, território do sul. Olha aqui, Jerusalém. E aí haviam as festas anuais, em que todo mundo ia para Jerusalém, principalmente as 3, Páscoa, a das semanas e a dos tabernáculos. Todo mundo descia para Jerusalém. O Jeroboão, que ganhou de presente de Deus tudo isso aqui, ele ficou preocupado. Ele falou: e se quando chegar a época da festa, todo mundo descer para Jerusalém, e lá acabar achando bom ficar por lá e se virarem contra mim? Aí olha a estratégia dele: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 bezerros de ouro, vou colocar um em, olha aqui, ó, Betel. Você está vendo onde está Betel aqui, ó? A fronteira, né? E vou colocar outro em Dan. Dan é lá no extremo norte. Aí ele colocou um em Betel e em Dan. Pensamento dele: quem tiver por aqui, ó, quiser adorar, vem a Betel. Quem tiver mais por aqui quiser adorar, vai para Dan. Mas ninguém precisa ir a Jerusalém. Foi essa a estratégia dele. Vamos ver isso aí, ó. Capítulo 12, do 26 ao 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Mas calma aí, ele colocou bezerros. Mas quem é que vai dirigir o culto? Quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Tem que ter o pessoal que vai oferecer os sacrifícios, né? Em Jerusalém, os levitas estavam lá. Aí olha o que ele vai fazer. 31. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Tem alguém com outra tradução aí? Onde está escrito dos mais baixos do povo?
Isso aqui não é estatura não, hein? Para ser sacerdote lá tinha que ter menos de 1,60 m não, hein? O que diz aí? Alguém tem outra tradução? Que não eram dos filhos de Levi. Tem tradução que dizem homens perversos. Olha quem era sacerdote. Não era da tribo de Levi, óbvio, não eram, que todos eram, os filhos de Levi estavam lá, servindo em Jerusalém, mas aqui, ele consagrou, eu vou abrir uma igreja para vocês não ir lá para Jerusalém, estou já lá contextualizando, mas quem é que vai dirigir a sua igreja? Se o povo crente está tudo lá em Jerusalém, não, a gente vai dar um jeito, vamos consagrar uma turma aqui também. 32, fez Jeroboão uma festa, no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Tem festa lá? Vamos fazer festa aqui também, para o povo não ir para lá, vamos marcar festa no mesmo dia. Sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então aqui mostra-nos o que levou Jeroboão a agir assim. E quais foram as consequências deste ato? Aí as consequências, Deus envia um profeta que vai denunciar o pecado e vai decretar a morte do filho de Jeroboão, do próprio Jeroboão, por conta desse pecado. Mas o mal já estava feito. Jeroboão começou o reinado com Deus agindo a favor dele. Quem foi que entregou o reino para ele? Deus. Porém quis dar continuidade sem a intervenção divina. Começou com Deus e depois queria continuar sem Deus. Começou bem e depois a gente consegue fazer esses paralelos, irmão, nos dias atuais. É fácil você ir interpretando e entendendo. Começou bem, rapaz, aquela igreja lá começou bem, aquele povo lá começou bem, agora, por quê? Porque veio uma pressãozinha, pastor, o povo está indo embora, disse que você está pregando duro demais, aquela outra igreja lá já faz assim, ali já pode assim. Aí ele começa, para não perder o povo, bota um bezerro de ouro aqui, bota um bezerro de ouro ali, vai tirando Deus fora da jogada, e aí a gente olha e fala, começou bem. Mas olha aí agora, quão perigoso é quando recebemos algo de Deus e queremos preservá-lo com métodos humanos. Em resumo, Jeroboão inventou sua própria religião, abandonou a autoridade divina da palavra de Deus e nomeou sacerdotes desqualificados. Lá não precisava conhecer a lei de Deus, não precisava ser filho de Levi, não precisava. Aliás, quem é que seria tudo isso e iria servir a bezerro de ouro? Ficamos surpresos em ver no que as pessoas podem se transformar depois de receber o quê? Você já viu pessoa que é assim? Antes da bênção, ora, está clamando por uma bênção, né? Hora de dia, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada, hora acordado, hora dormindo. Camarada, ele está ali lutando para receber aquela bênção, está buscando. Irmão, o camarada ora tanto que se bobear na hora do almoço para orar pelo alimento, lá vai 20 minutos orando pelo alimento. Está crente. Ora no monte, sobe o monte, desce o monte. Tem uns que entram até no monte, na caverna, assim, fica lá. Aí recebe a bênção. Aí você, cadê o fulano? Já não aparece no culto, já não aparece nos trabalhos. Oração, raridade. Quem não conhece alguém que, infelizmente, antes da bênção era um, depois da bênção virou outro. Orou para Deus dar um carro, não faltava uma escola dominical quando vinha de bicho creta.
comprou o carro. O carro agora só sabe o caminho de Meaípe, Setiba, não sabe mais o caminho da igreja. Para quem não conhece, eu estou falando das praias aqui de Guarapari, né, região. O carro agora só sabe ir para o lado de lá, não sabe mais o caminho da... Aí fala aí Deus, a sua bicicleta sabia o caminho certinho da igreja, agora o carro não sabe o caminho da igreja. Quem não conhece alguém? Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não estou fazendo apologia à miséria, estou fazendo apologia à fidelidade, irmão. Você tem que aprender a ser crente no pouco e no muito. Tem que aprender a ser crente de bicicleta, de chinelo, de carro, de moto, de trem, de avião, de helicóptero, de, sei lá, de terno, Você tem que ser crente. O problema é que quando não tem nada é crente. Como tem um negocinho aqui ali, já se embaraça, se embola todo. O Jeroboão, Deus deu a ele o reino, aí ele virou idólatra. Mas quando você não tinha o reino, você era crente. Agora que eu te transformei em rei, então às vezes cuidado. Eu vou dizer uma coisa aqui que é a mais pura verdade. Tem muita gente, eu não sei quem, você também não sabe quem, Deus sabe quem é quem. Deus conhece cada um, Deus conhece a individualidade de cada um, Deus conhece o coração de cada um, as intenções de cada um, passado, presente, futuro, plano, Deus conhece tudo. E por conhecer tudo, Ele sabe que tem gente que para chegar no céu tem que ser igual aquele povo lá do deserto. Tem que ser igual aquele povo do deserto. Como assim? Tem que comer o maná diário só. Toma o maná aí hoje. Toma mais um manazinho. Continua crente. Toma aí mais um manazinho. Vamos embora, vamos crente assim. Se Deus der um banquetezinho, ele vai para o inferno. Se Deus der um banquete para ele, ele desvia. Aí Deus, eu vou te aqui só no maná diário. Nem dois, se cair dois, você pegar um, apodrece, vai ficar só com um. E assim você vai até a terra prometida. Tem gente que para Deus levar ele até o céu vai ter que ir com manazinho diário. Não pode passar do maná diário. Se passar, se embaraça. Aí às vezes você não sabe, você não conhece, você quer dar uma de Deus, toma a frente de Deus. Não, irmão, eu vou pagar preço pela sua vida, sua história vai mudar, eu vou entrar na tua guerra agora. Deus, não te mete aí, rapaz. Eu não tenho nada contigo, não tem nada, não se mete, é que é eu e ele, a gente está indo. Não, eu vou comprar a tua briga, eu vou chorar com você, eu vou pagar, a tua sorte vai mudar. Deus, cuidado, pergunta a Deus primeiro, Senhor, posso entrar, orar com Ele, entrar, às vezes você quer entrar para mudar uma situação que não vai mudar, para que ele possa ser salvo. Estou dando um exemplo aqui financeiro, mas em outras áreas, tem gente que passa luta, você fala, nossa, aquela irmã passou a luta com o marido dela, meu Deus. Eu já vi caso de mulher que passava a luta com o marido converteu, ela deixou de ser crente. Já vi, falando verdade, ela era crente, o marido era ruim, brabo, o marido converteu, ela abandonou Jesus. Eu não sei, você não sabe, aí Deus está falando, para você ir até o final, é essa prova aí mesmo, vai levando a cruz vai te garantir chegar até o fim. Mas aí às vezes a gente não sabe quem entrar, você não sabe, irmão, Deus sabe. Para a gente fechar então, semana que vem vamos falar dessa turma aí, ó, Elias e a Jezabel. Estava programado para falar hoje, mas a hora já foi. Semana que vem, se Deus quiser, falaremos então. Amém? Vamos orar, irmão, encerrar. Espero que a aula tenha sido para você uma bênção, como foi para mim. Em nome de Jesus, semana que vem a gente encerra o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis e provavelmente também as crônicas, que são, como os mesmos relatos dos reis, é mais rápido. Então semana que vem falaremos desses livros, se Deus nos permitir. Vamos ficar de pé e encerrar. Lembrando sempre aos alunos aí, até os irmãos que acompanham a aula presencial, mas depois assistem
a videoaula, e quem acompanha à distância, lembra aí de fazer depois a inscrição, não deixa de se inscrever no canal. Se a aula tá boa, você faz assim, aperta lá o joinha, não paga nada. E se a aula estiver ruim, você aperta o joinha também. Comenta, compartilha, nos ajuda a abençoar outras pessoas com esse conteúdo, que eu tenho certeza que se é bênção para nós, vale a pena compartilhar para abençoar outros. Vamos orar então, agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, pela Tua presença, pela revelação do céu para as nossas vidas. Continue abençoando o Seu povo, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma noite abençoada de descanso, de renovo das nossas forças, um fim de semana na Tua presença, Te louvando e Te adorando, é a nossa oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém.